Saber a hora certa de vender é muito mais importante do que saber a hora certa de comprar os ativos. E bom, se você foi uma daquelas pessoas que negligenciou a venda, se você é uma daquelas pessoas que acredita na alta infinita, se você tem uma carteira recheada de altcoins e não sabe realizar esse lucro, bom, pode ser que você vivencie na pele agora o que é não vender os ativos. Entenda, meu caro. A alta infinita, ela não existe. Essa história de você corre o risco de ficar fora de uma movimentação de alta, entenda que é melhor que você fique fora de uma movimentação de alta do que você fique dentro de uma movimentação de baixa. Na análise de hoje, a gente vai olhar aqui para as métricas e entender como que está acontecendo esse pullback, se é um pullback saudável ou não, e como que a gente deve nos comportar com os nossos investimentos. Mas uma coisa é fato, quem realizou lucro nos últimos dias, hoje está sorrindo à toa com as movimentações de queda, principalmente nas altcoins. A gente vai analisar o Bitcoin também e vou te explicar qual que é a minha visão para essas movimentações de curto prazo, beleza? Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu não falo para você aquilo que eu acho, mas sim aquilo que eu faço. Se a gente olha para a carteira Rumo ao Milhão ali há 3 dias, e eu já mostrei isso aqui para você, a gente vendeu aí XBT, metade das posições em 24 centavos. Essas posições nos entregaram 36% de lucro em questão de 2 dias. Lembrando, a gente comprou a XBT no domingo. E olha só, depois, logo em seguida, olha o print aqui ó, que nós tínhamos. Qual que era esse movimento aqui? Rompimento de resistência. E já te expliquei que 80% dos rompimentos são falsos. Então, simplesmente opere contra o rompimento que 80% das vezes você irá acertar. Venda de metade das posições de AXBT aqui, logo em seguida a gente zera todas as posições ali nos 23,7, ou seja, a gente realiza todo o nosso lucro dentro de AXBT. Bom, quando a gente olha para o ativo agora, nesse momento, a partir dos 24 centavos ali, que foi a média das nossas vendas, a gente já vê uma desvalorização de 18%. Ou seja, se eu não tivesse feito essas vendas aqui em cima, as compras que eu fiz nos 18 centavos, em vez dela ter me entregue ali 36% de lucro, hoje ela estaria me entregando 9% de lucro. E sim, eu seria um palhaço nessa brincadeira, porque eu investi, coloquei o meu dinheiro na reta, aquele dinheiro se multiplicou, se valorizou, eu não realizei, eu fiquei assistindo aquilo, o mercado devolveu 100% do meu lucro e agora eu estou com 9% de lucro na tela. E se eu continuar acreditando que a alta ela vai ser infinita, se eu continuar acreditando que a XBT é a próxima geminha, a próxima evolução da Block 3.0, cara, aí eu vou ver o meu patrimônio no prejuízo. Nem 9% eu terei de lucro. Você entende como que funciona os investimentos? O timing de vender ele é muito importante. Ontem eu te apresentei na análise de ontem por A mais B, que se você vender os ativos em vez de ficar rodando, você pode aumentar em 6 vezes o seu lucro somente de você saber o timing de vender e você recomprar os ativos depois mais barato. O problema é que as pessoas elas não têm coragem porque elas cedem pro FOMO, Fear of Missing Out. A frase que sempre vem é: eu não vou vender porque pode ser que o ativo suba. Olha que louco. A pessoa prefere não colocar aquele dinheiro no bolso por medo de perder uma oportunidade para cima. Cara, deixa de ser ganancioso, simplesmente olha para aquilo que está na sua mão, preserve aquilo que está na sua mão, aquilo que o mercado já te entregou, coloque aquele dinheiro no bolso e não fica simplesmente com a bunda na janela esperando as próximas movimentações de baixa, porque você pode entrar em prejuízos muito acentuados. E olha só, a gente ainda nem começou as quedas. A gente só está tendo um leve pullback e eu vou te explicar como que está a minha visão e como que eu vou me comportar diante desse pullback. Mas o fato é que a gente precisa saber o timing de vender os ativos. Só saber comprar não adianta.
Gui, e se você tivesse vendido a XBT em 24 centavos e ela tivesse explodido para $1? Ótimo, de 24 a $1, essa movimentação não é minha. Eu não quero, eu quero os meus 36% no meu bolso. Mas você teria Sim, eu teria perdido uma grande multiplicação de patrimônio. Só que é um lance de risco e retorno, eu estou preservando. Aquela velha história, você prefere um passarinho na mão ou dois voando? Eu sempre opto por um na mão, beleza? Bom, vendo essa correção nesses ativos, tá? A gente está tendo correção no geral no mercado cripto. No Bitcoin, a gente também está tendo correção. E o Bitcoin perdeu ali a zona de all-time high, tá? Essa zona branca que nós tínhamos aqui. Lembrando, essa linha era o nosso topo histórico que nós tínhamos marcado em janeiro de 2024. A gente rompeu esse topo, a gente retestou esse topo e a gente foi tentar buscar um pivô de alta, não conseguiu um pivô de alta. As coisas começaram a reverter quando a gente olha para o Bitcoin agora. No curto prazo, a gente reverteu a tendência de curto prazo. Veja que desde os $77 mil, que é desde aqui de trás, a gente não entra em tendência de baixa dentro de um gráfico de 1 hora. Veja que ele sempre vem abaixo aqui da média de 200 períodos, mas a gente nunca forma um pivô de baixa. A média, ela só serve para nos guiar em direção à tendência. Quando a gente olha agora para a média de 200 períodos, ainda a gente tentou se segurar abaixo dela aqui, igual foram nas vezes anteriores, só que infelizmente na data de ontem a gente perdeu essa região e a gente formou um pivô de baixa. Esse pivô de baixa nos coloca em uma tendência de baixa no curto prazo. Essa tendência de baixa, ela é suficiente para jogar a gente em $90 mil lá embaixo de novo? Não. Porque ao longo desse caminho a gente vai enfrentar vários suportes ainda. Se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, a gente vai ver que uma média de 200 períodos ela está ali em $102 mil. Ou seja, a gente ainda não pode trabalhar com alvos muito baixos, mas a gente pode cogitar a hipótese sim dessas regiões. Obviamente que quando a gente irá próximo dessa região, estaremos vendo o RSI de 4 horas próximo de sobrevenda. Ou seja, quer dizer que por mais que a gente esteja em uma tendência de baixa dentro do 1 hora, quando a gente olha para o 4 horas, ainda estamos em tendência de alta. Isso daqui pode significar que a gente venha buscar um pullback quando a gente tiver com um RSI de 4 horas em sobrevenda. Quando a gente chegar próximo dessa região aqui, não sei qual que vai ser o preço-chave disso daqui, tá? Eu não sou um tipo de player que trabalho com preços em específicos, com alvos em específicos. Eu aguardo por sinais de reversão. Esses sinais de reversão que podem acontecer ainda hoje, pode acontecer nos próximos dias, não sei, inclusive a gente já está querendo apresentar sinais de reversão, tá? Se a gente olhar aqui para gráfico de 1 hora, a gente já está vendo um fundo duplo com divergência no RSI, tá? Isso daqui pode ser sim uma movimentação de pullback. Não vou pegar essa movimentação de pullback aqui nesse presente momento. O que seria esse pullback? Simplesmente um respiro para o ativo seguir sua tendência de baixa, tá? Vou aguardar um pouquinho mais, vou aguardar por mais confirmações, porque eu vejo que temos espaço sim para buscar o 4 horas, para buscar essa região de $102 mil. Quando a gente olha para o mapa de liquidação, tem muita liquidação para acontecer até esses $102 mil. Muitas pessoas se alavancaram. Então, eu vou ficar olhando exatamente para essa região. Mas o fato é que isso vai me abrir margem para que eu recompre os ativos que eu vendi lá em cima. Por exemplo, a XBT. Eu quero mais saber dessas altcoins do que mesmo do Bitcoin. Por quê? Cara, a XBT em 2 dias me entregou 36% de multiplicação. Isso daqui o Bitcoin ele não vai me entregar. Só que eu preciso das confirmações do Bitcoin para que eu faça as entradas dentro das altcoins. Quando eu olho para essa queda aqui, ótimo, perfeito. A carteira Rumo ao Milhão surfou essa movimentação de alta, vendeu a XBT e a carteira Rumo ao Milhão nesse momento está sedenta por comprar os ativos, por recomprar os ativos que a gente realizou lucro, reentrar no mercado mais uma vez. Eu vou te explicar o porquê que eu ainda vou reentrar no mercado mais uma vez, mas entenda que você tem que setar exatamente a sua carteira com o direcionamento do mercado. Agora, você querer vender a XBT em 19 centavos já começa a ser um pouco tarde, porque, por exemplo, nós já estamos olhando para compra. Entenda, você precisa capturar o timing do mercado. E olha só, escreve isso de uma vez por todas em um post-it e cola na tela do seu computador.
vender é mais importante do que comprar. Porque se você não vende, você não coloca o seu lucro no bolso. Se você não vende, você não tem caixa para recomprar nas quedas. Se você não vende, você acorda desesperado quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é abrir a tabela do TradingView e ver que na tabela do TradingView tudo está em vermelho. Quando você acorda e vê que tudo isso daqui está em vermelho, aquela caneca de café que você toma de manhã, ela chega aí para sua boca tremendo, porque o seu capital está simplesmente exposto no mercado naqueles momentos de queda. Durante os momentos de queda do mercado cripto, você tem que ficar fora. Eu sei que há um conceito de que se cair 30% de cripto está tudo normal, porque cripto é extremamente volátil. Eu já te expliquei diversas vezes que não está normal. As pessoas que acham que é normal perder dinheiro, significa que elas não respeitam o dinheiro. Significa que elas estão querendo ver o seu patrimônio em jogo ali e elas não respeitam o seu dinheiro. Significa que elas não sabem aplicar estratégias de proteção. Estratégias de proteção são extremamente importantes nessa sua construção patrimonial. Olha só. Eu nunca falo para você sobre porcentagenzinhas ali de um tradezinho que eu fiz, alguma coisa do tipo, porque esse não é o meu foco. Eu sei que essas paradas de um tradezinho aqui, peguei 40% de alta, depois eu devolvo 20%. Quando a gente olha em uma janela de 5 anos, a pessoa não fez dinheiro nenhum. Não estou falando que todos os traders são assim, inclusive eu conheço excelentes traders no mercado. Só que quando a gente olha para a construção de patrimônio, até mesmo desses traders, é uma estratégia mais sólida, uma estratégia que não é você simplesmente ficar visualizando ali movimentaçõezinhas. É você realmente construindo um patrimônio sólido ao longo do tempo. Esse é o único caminho que vai te colocar na sua liberdade financeira. E esse caminho precisa ser trilhado com os pontos de venda também, beleza? Bom, entendendo isso daqui, eu estou olhando para compra, tá? Estou buscando por pontos de compra porque a carteira Rumo ao Milhão ela está vendida. Nós estamos dolarizado. Nós estamos com 90% em caixa durante essas movimentações de queda. Nos últimos dias tiveram bastante movimentações ali dentro das corretoras, tá? Envios em profit para as corretoras. Comentei com você isso esses dias. Se a gente olhar as carteiras ali que tem mais de 1.000 bitcoins, elas também enviaram ali uma parcela bem significativa para as corretoras, tá? Veja que regiões de formação de topo, a gente sempre tem alto envio dessas carteiras, regiões de formação de fundo, a gente sempre tem saída de bitcoins das corretoras para essas carteiras, tá? Isso aconteceu recentemente aqui. Nesse momento, como teve entradas, a gente começa a aplicar estratégias de proteção. E é o que eu sempre falava para você. Olha essa região de all-time high. Aqui a gente deve estar exposto sim, porque a gente pode fazer novas movimentações para cima, mas meu caro, saiba muito bem aonde são seus pontos de stop. Não fique simplesmente acreditando que a alta ela vai ser infinita. Além disso, a gente teve uma elevação na realização de lucro, tá? A gente teve 2,8 bilhões sendo realizados em lucro nos últimos dias, e isso daqui é uma realização de lucro bem consistente. Se a gente pegar outros mercados para entender também como os outros mercados estão, tá? Uma coisa que quando você está nessa jornada de aprendizado sobre análise, você vai se deparar muito com isso na teoria, né? Que quando você identificar um padrão, você deve olhar para outros ativos daquele mesmo setor. Você deve olhar para outros mercados também para entender se aquele padrão está acontecendo. Qual que é esse padrão? Se a gente está vendo um padrão de distribuição em um ativo, por exemplo, no Bitcoin, a gente deve começar a analisar outros ativos também para entender se há esses padrões. Dentro do mercado cripto, exclusivamente, eu uso o Bitcoin para tomar decisão dentro das altcoins, porque eu vejo o padrão nas altcoins e vou lá e confirmo aquilo no Bitcoin. Se aquilo está acontecendo, ótimo, eu tomo decisão dentro da altcoin. E aqui nós estamos olhando para o S&P 500. Eu quero que você veja o S&P 500 e entenda como que a pressão de compra ela está entrando em exaustão. A gente teve lindas pernadas de alta acontecendo, tá? Mas a última pernada de alta que nós tivemos, ela foi somente até o topo anterior. Isso daqui mostra uma exaustão da ponta compradora. Precise que algo aconteça dentro do mercado americano para a gente ver uma pressão muito maior de compra. Se a gente olhar nesse presente momento aqui, a gente está vendo uma pressão maior de venda aumentando. E olha só,
Leia a história que os candles te contam. Se a gente olha aqui para trás, a gente está vendo muito mais candles verdes do que candles vermelhos. Veja que o primeiro candle vermelho, que ele é expressivo, ele é recuperado logo em seguida. E veja que depois os candles vermelhos, eles são bem pequenos em comparação aos candles verdes. Até a gente chegar exatamente nesse candle aqui, olha só. Um grande candle vermelho que ele não foi recuperado, ele foi continuado por outro candle. Depois a gente vê candles verdes mais fracos, um grande candle vermelho. Veja que em seguida a gente tentou recuperar o mercado aqui, fez bonitos 3 candles verdes, né? Só que a gente está vendo o aumento dos candles vermelhos mais uma vez. Isso daqui mostra uma certa exaustão do mercado americano. Isso mostra que a história que o mercado está nos contando é que chegamos em um patamar de preço que precisa de algo para que a gente se anime a comprar acima desses pontos de preço. Senão, a gente vai vender, a gente vai realizar lucro e o mercado ele vai tender a retornar para patamares baratos, onde investidores tendem a entrar novamente. Quando a gente olha para essa história, a gente consegue entender qual que é o direcionamento, o que o mercado está visando. E olha só, eu não estou falando para você ficar esperando PCE e ficar esperando, cara, qualquer dado econômico que seja. Simplesmente olhe para os gráficos, você sabe que sentar na frente do Jerome Powell, pronunciamento do Jerome Powell, é perder 1 hora do seu dia e sair com nada dali. Porque sempre que você espera essas decisões, você sabe que você gasta horas e quando a decisão vem, você sabe que aquilo não mudou nada na sua decisão. Você olha para o gráfico e você continua perdido, sem saber o que fazer, sem saber o direcionamento do mercado. Porque big players, eles têm informações privilegiadas. Big players antecipam movimentações. Eles sabem muito bem o que o Jerome Powell vai falar. Eles sabem muito bem qual vai ser o dado do PCE. Você acha que quantas pessoas não viram aquele dado antes dele ser publicado no Investing, por exemplo? Várias pessoas já viram aquilo. Essas pessoas já tomaram uma decisão. Existe uma maneira de você saber a decisão dessas pessoas. Não precisa ser você tendo o contato delas, mas sim você olhando para o gráfico, você entendendo no gráfico, vendo qual que é o comportamento dos investidores. Dentro do mercado cripto, a gente tem um privilégio que é a análise on-chain, aonde a gente consegue traquear ali realmente ver o que as carteiras elas estão fazendo, beleza? Bom, todas essas estratégias, tudo isso que eu falo para você, essa visão de olhar para a venda, é o que me faz ter esse patrimônio sólido dentro da carteira Rumo ao Milhão. A única explicação para que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão seja esse gráfico subindo, ou seja, isso daqui é um acúmulo de patrimônio, é exatamente as vendas que a gente faz, é exatamente a preservação de capital. Multiplicação, preservação, multiplicação, preservação, multiplicação, preservação. Só falta um elemento aqui que é o faça dinheiro. O faça dinheiro eu faço trabalhando. Eu continuo empreendendo, eu continuo prestando serviço para outras pessoas, pegando esse dinheiro em vez de gastar, multiplicando, preservando, somando aquilo que eu preservei anteriormente com o que eu continuo fazendo, multiplicando, preservando. Essa é a bola de neve que constrói esse gráfico aqui, simplesmente comprando e vendendo. Se você não vender, pode ter certeza que você jamais terá um gráfico igual a esse que você está vendo aqui. Um gráfico que tem pouca volatilidade para baixo, um gráfico de acúmulo de patrimônio. E ontem eu te provei isso até mesmo com o Bitcoin. E entenda, esse gráfico está assim, com o mercado ainda subindo. Quando o mercado cair, você vai ver uma linha reta aqui, simplesmente o patrimônio estabilizado quando a gente entrar dentro de um bear market profundo. E essa decisão não vai ter preço. Mas nós estamos vendidos nesse momento e nesse momento eu estou buscando por compras. Por que eu estou buscando por compras? Porque quando a gente olha para o Bitcoin, o pullback está sendo entregue. Nós já estamos próximo da linha dourada ali. A gente sabe que dentro da linha dourada são as regiões para a gente fazer aportes, tá? São as regiões para a gente buscar respiros no mercado. Por mais que a gente não vá voltar em tendência de alta, é uma região da gente olhar para respiros, tá? A gente olha aqui para novembro de 24, a gente fez um fundo, foi buscar ali um novo topo. Depois, quando a gente olha para dezembro de 24, a gente formou um fundo também, teve um rally acontecendo, mais uma vez até a linha verde. Janeiro, formamos um fundo, fomos buscar lá em cima e assim a gente vai formando fundos e constituindo movimentações em onda. O mercado não anda em linha reta.
Como a carteira Rumo ao Milhão está com 90% em caixa nesse momento, a gente vai buscar por compras em breve. Acredito que muitas compras serão dentro das altcoins, porque eu sei que somente nesse cenário incerto do Bitcoin, incerto do S&P 500, as altcoins são capazes de derreter de uma maneira bem expressiva. Isso abre margem para que eu tome novas posições, tá? Por que eu vou buscar por novas posições? Porque as carteiras elas seguem um consenso de acumulação. A gente sabe que o mercado anda em ondas e quando nós estamos em consenso de acumulação, a gente tem uma segurança de fazer novas exposições no mercado. Somente por conta disso, eu procurarei por compra nos próximos dias. Se você quiser comprar junto comigo, aproveitar que eu estou com 90% em caixa e que eu irei reentrar em breve, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu mando uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu vou comprar, na hora que eu vou comprar e qual vai ser a estratégia para aquele ativo. E depois de alguns dias eu vou te mandar a mensagem para você vender aqueles ativos também. Porque sim, a carteira Rumo ao Milhão não é uma lista de 10 bons ativos, não é uma carteira de holdar 0,1 Bitcoin para que você tenha a sua liberdade financeira nos próximos 10 anos. A carteira Rumo ao Milhão não é para isso. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira minha, completamente dinâmica, onde eu compro os ativos, me entrega lucro, eu coloco esse lucro no bolso, estou fora das operações, vou buscar por oportunidades mais para frente. Se você estiver disposto a copiar e colar os meus resultados, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Basicamente eu te explico que é você dar um Ctrl+C ou Ctrl+V nas minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, com aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, com toda a estratégia, quais são os pontos que você precisa executar as suas operações. Você não precisa entender de análise do mercado, você não precisa passar horas do seu dia na frente do gráfico, você não precisa ter acesso a esses indicadores que eu tenho. Tudo que você precisa fazer é se dedicar ao seu trabalho para que você continue fazendo dinheiro, para que você produza cada vez mais, para que você tenha aumento de salário, para que você consiga muito mais dinheiro. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente multiplica. Eu e a minha empresa fazemos o trabalho pesado para você. Você só precisa copiar e colar. Nós vamos falar o timing para você vender também, para você preservar o seu capital. E assim que você preservar o seu capital, você vai continuar fazendo dinheiro. Em seguida, nós vamos pegar esse capital junto com aquilo que você fez de novo. Nós vamos multiplicar, preservar e nós vamos girar essa máquina. Com isso, você terá acesso às decisões que formam exatamente esse patrimônio aqui que nós temos, tá? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, só clicar no botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu posso te ajudar com as minhas decisões, tá? Todos os dias eu tô te explicando aqui, te mostrando como vale muito mais a pena a gente saber o timing de comprar e o timing de vender do que somente comprar os ativos. Eu venho te explicando que o mercado cripto ele é muito mais complexo do que ter uma lista de 10 bons ativos, do que simplesmente colocar o seu capital aqui dentro e esperar, rezar para ver se ele sobe. Esse jogo de investimentos é um jogo muito mais profissional do que amador. Lembre-se, 95% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro. Os outros 5% são pessoas que estão investindo em informações privilegiadas, por exemplo, para poder tomar decisões. Caso você queira fazer parte desses 5%, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um ótimo final de semana e eu te vejo de volta na segunda-feira aqui no canal ou em um dos posts dentro da carteira Rumo ao Milhão ao longo do final de semana. Forte abraço, tamo junto e valeu!